Olá, caros alunos da Unifatesc, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast que é preparado com todo carinho para vocês. Hoje pensamos num tema muito legal, que é os desafios da docência. Você que está pensando em entrar numa sala de aula ou está fazendo seus estudos ainda não sabe muito bem o que você quer. Hoje nós temos convidados aqui tremendos que vão saber falar para você ponto a ponto. Mas para isso eu vou deixar eles se apresentarem. Vou começar pelo meu lado aqui, o professor Vitor. Quer contar um pouquinho de quem é você, professor? Olá, pessoal. Não entrem em sala de aula. Tô brincando, pessoal. Não, tô brincando. Entrem sim, tá? Eu sou o professor Vitor, sou do núcleo, acho que vocês já me conhecem, sou do núcleo de Ciências, Letras e Pedagogia e vim aqui com essas pessoas maravilhosas para falar um pouquinho mais sobre a docência também, junto com o Kleber, que o Kleber também, ele é bem, das antigas, né, Kleber? Opa! Né? E assim, sou formado em Letras, pessoal, Pedagogia e Educação Física também, né? E já faz um tempinho que eu dou aula, né? São 18 anos dando aula, né? Então tem algumas histórias aí para contar, mas... Isso é Botox? Isso aqui é uma pele boa, uma melanina, né? Uma coisa boa, assim, entendeu? Então, assim, dei aula 18, estou dando aula até hoje, né? Já 18 anos e agora tô com 22. Não é isso, Amandinha? Isso. Então, sejam todos bem-vindos a esse podcast. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Aí eu dou a palavra agora para as moças bonitas daqui. E aí? Pode começar, Amanda. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Amanda, sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura. Tenho mestrado na área de Genética e Biologia Molecular. Sou funcionária da FATESC há pouco tempo, uns 8, 9 meses mais ou menos. Meu chefe está aqui na minha frente. Somos do núcleo de Ciências Humanas, Sociais e Naturais, quase que eu troquei, valeu o seu. Ela quer ir pro meu núcleo, eu acho. Não. E é isso, essa sou eu. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mayara, recém-formada. Me formei em Geografia. Tenho 2 pós-graduações em Educação Especial Infantil e em agosto termino Pedagogia, segunda licenciatura. Opa, que bom. E ontem acabou, fez 3 meses que eu estou na Unifatesc, estou muito feliz. E sou do núcleo Ciências Humanas, Sociais e Naturais. E cuido do curso Geografia, Ciências Biológicas, Licenciatura e Artes. Quase me perdi aqui. Vitor. Oi. Terminou a experiência ontem? Não foi demitida? Não foi demitida 3 ainda. vezes? Não me chamaram pra conversar, né, gente? Não, tô aguardando. Olha lá. Tem que cantar a música no Fantástico, né? 3 é o número da sorte. Mas, pessoal, hoje a gente fez esse podcast de uma maneira bem legal. Se vocês perceberam, eu peguei aqui o Vitor, que tem uma experiência muito grande na docência, em sala de aula, tanto no ensino superior quanto na educação infantil. Digamos assim que o Vitor foi aquele que começou com os pequenininhos até os mais velhos, assim. E aí a gente trouxe outros desafios para vocês conhecerem um pouquinho aqui em relação à docência. Trouxe a nossa amiga Mayara, que é um show, gente, é gostoso a gente rir com ela, né, Amanda? É verdade. Nosso núcleo é muito feliz com a Mayara. E a Mayara é recém-formada, os desafios da aula. E a Amanda, que sempre esteve presente na área de pesquisa, né, buscando sempre algo a mais e agora também vai entrar na docência. Talvez vocês já viram esses personagens que estão aqui hoje, pessoas espetaculares. Mas aí agora a gente vai começar para as perguntas. Ô Kleber, quantos anos você dá aula já? Porque você também já é um pouquinho da minha época, 2005, 2005, faz as contas rapidinho que eu já tô caduco. 2005, 2004, 2005, tô Nossa, velhinho. Eu tô... É mais ou menos a mesma idade. É mais ou menos a mesma idade ali, 18, 15, 17. A diferença é que eu não tenho Botox. Eu não preciso de Botox ainda. Tá, brincadeira à parte. Desculpa te cortar. Vamos começar com as meninas. Vamos Perguntinha para você, Vitor, você pode abrir. Eu tenho que abrir a perguntinha? Você é show, cara, vai lá. Gente, eu vou falar assim pra vocês, que a primeira pergunta que... você me tirou assim, né? A gente gosta de fazer o podcast sem ter uma coisa assim escrita, porque daí fica uma coisa mais legal pra gente, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu acho que é legal fazer para as pessoas que estão agora, vamos dizer assim, vão entrar em sala de aula, querem entrar em sala de aula, por que você escolheu essa profissão, né? Então, Mayara, por que você escolheu geografia? Por que você escolheu
é a área da licenciatura para dar aula. E a mesma coisa depois para Amanda. Por que vocês escolheram essa área? O que chamou a atenção de vocês? Na verdade, eu sempre gostei muito de estudar. Não assim na época do ensino médio, mas ali no ensino fundamental, eu sempre gostava ali de estar dentro da sala de aula, não gostava de faltar e me inspirava em várias professoras e professores que passaram na minha vida. Até quando eu fui fazer a entrevista lá na Unifates, eu lembrei do rosto do professor Kleber, que ele me deu aula de História. E no começo, era para eu ter realizado o curso de História. Só que daí, na hora, assim, eu peguei e fui para a área da Geografia. Na hora foi um susto, no primeiro ano principalmente, só que eu gostei muito. Porque, querendo ou não, a geografia está no nosso cotidiano. Numa música que você ouve, você vai ali no mercado, ali está a geografia. Se nós sair agora ali fora, aqui no centro, a geografia está presente. E a área da educação sempre me chamou muita atenção, porque eu, querendo ou não, você sendo professor, você vai transformar a vida de alguém. Você pode achar que não, mas uma coisa, uma palavra, uma ajuda ali dentro da sala de aula, eu tiro por mim mesmo. É gratificante e eu quero levar essa profissão à frente. Não tenho vontade de desistir, não. Não é fácil, fiz os estágios morrendo de medo, mas deu certo. Hoje a gente trabalha ali na Unifates com EAD, que é a distância, só que mesmo assim eu sinto o carinho, né, dos alunos. E é muito legal, eu gosto de conversar, eu gosto de falar bastante. E dentro da sala de aula, a mesma coisa. Só falta a oportunidade para ir dentro da sala de aula e quando surgir, mesmo com medinho ali, eu vou. É isso. E a Amandinha agora, Amandinha? Bom, eu nunca tive vontade de dar aula. Desde pequenininha, na verdade, as coisas foram mudando bastante no decorrer da vida. Eu lembro que até eu escolhi biologia porque eu não queria lidar com gente, eu queria lidar com bicho, com natureza, com planta. Completamente diferente da licenciatura, né? Da área da educação. Lembro até que quando eu comecei a fazer os estágios na faculdade, quando foi para defender ali o meu estágio, quando foi para fazer a apresentação, o meu professor perguntou, e aí, você gostou da sala de aula? Você quer voltar? Eu falei, não, nunca mais eu quero pisar numa sala de aula. Mas aí, quando eu entrei no mestrado, eu entrei na sala de aula de novo e aí eu tive uma experiência um pouco diferente. Porque quando eu estava na graduação, eu dei aula para crianças, né? Dei aula para o ensino médio, para o ensino fundamental. Quando eu já entrei no mestrado, eu já dei aula para adultos. Então, é uma experiência diferente, né? E aí, eu me encantei, adorei, porque eu senti que eu tinha mais facilidade nessa parte. E uma coisa que eu tenho facilidade é em passar conhecimento, em deixar uma coisa que é um pouco complicada, um pouco complexa, com palavras mais fáceis, de um jeito que fique mais fácil para as pessoas entenderem. É uma facilidade que eu tenho e que eu percebi. E aí eu percebi que isso dentro da área da docência seria uma vantagem e era muito legal. Igual a Mayara falou, é muito gratificante quando você... Hoje a gente trabalha com EAD, então a gente não vê o rostinho dos alunos, né? Tem uma certa distância, mas que a gente tenta sempre se aproximar um pouco mais. Mas é muito gratificante quando eles falam assim, nossa, você é a melhor coordenadora que eu já tive. Por favor, nunca saia daí. Esses dias eu fiz aniversário e um aluno me encontrou no meu Instagram e me mandou assim, professora, eu desejo tudo de bom pra você. Quero ver você concursada, porque você merece. E é muito gratificante, é muito legal. Eu mostrei, Show, professora. show. É muito legal esse carinho dos alunos. Vitor, e você? Por que você escolheu essa profissão, meu amigo? O que te trouxe até aqui nesses 18 anos de docência? Gente, eu lembro há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Ontem. No tempo do mimeógrafo, né? Mas, Eu acho que... Peraí. Vocês sabem o que é mimeógrafo, gente? Aquele cheirinho de álcool, né? Que sai no papel, as provas, que a professora pediu pra gente ir lá buscar na secretaria. A gente ia cheirando a prova. Mas como que... Você tinha um cheiro de álcool, mas como que é o mimeógrafo? Vamos ver se você sabe. Tem um negocinho lá pra rodar, não é? Tá bom, Alguma tá coisa certo, assim. certo. Tem, verdade. Carbono, tinha papel um carbono, stencil. extenso, né? Tinha lá o disquete. Eu acho que tem gente aí. Eu não sei se tem alguém que tá vendo a gente e já tem. Só um pouquinho. Já lembra disso. Olha a cara da Amandinha na hora que a gente tá falando de stencil. Ela só tava chacoalhando a cabeça e falando, meu Deus, o que esse povo não tá falando? Desculpa. Então eu sou daquela época assim, mas assim, quando eu comecei, eu falei assim, eu sempre quis ser professor, mas assim, eu ficava muito dividido. Aí, a primeira vestibular que eu fiz foi para matemática. E eu passei em matemática. E assim, aqui na faculdade aqui de Paranavaí, era o vestibular no meio do ano e no final do ano. No meio do ano eu passei em matemática.
Mas a minha irmã, ela fazia letras, aí eu falei assim, gente, parece que é uma área legal. E eu vi ela, as apresentações dela, né? E no fim do ano eu passei em letras também. Fiz outro vestibular e passei em letras. Igualzinho, matemática e letras. Matemática, tudo igual. igual. Aí eu peguei e fiz, consegui passar em letras e aí fiquei para decidir, porque ia começar no outro ano. Comecei e fiz letras. Adorei, amei de paixão, né? Fiz a minha especialização em ensino de língua inglesa. Depois, passou um tempo, eu fiz 3 anos de contábeis, ciências contábeis. Foi daí que eu passei no mestrado de linguística. Fiz 4 disciplinas ali. Não fui para frente porque, assim, a partir da 4ª eu decidi que eu não dava certo, não dava certo naquela disciplina, depois de 4 disciplinas, né, quase terminando ali, então eu falei assim, não quero isso pra mim. Aí eu peguei, pessoal, eu fiz educação física e depois fiz pedagogia, né, e assim, gostar muito, eu sempre gostei muito de dar aula. Então, já dei aula, como o Kleber falou assim, eu comecei com os meus pequenininhos, então já dei aula para aluno de 2 anos, 3 anos, 4 anos de inglês. Já dei aula para ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, já dei aula para ensino médio, já dei aula para EJA, né? Já dei aula em faculdade também. Então, assim, eu acho que já passei por todas as fases. Daí eu gosto muito de dar aula, né? Eu acho que a gente... eu sou um professor que eu gosto muito de me aproximar do aluno. Então, às vezes, até eu falo assim, eu brinco muito com os alunos, eu rio muito com eles. Então, assim, eu gosto dessa questão da afetividade, né? Que, inclusive, nós temos um podcast, né, Kleber? Sobre afetividade. Sobre afetividade na educação, que eu acho que é um dos quesitos importantíssimos, né? Pra gente levar essa docência a um novo patamar. E você, Kleber, agora, falando disso, como é que foi para você começar? Como é que começou tudo? Eu não ia falar nisso, que eu ia entrar aqui já num outro assunto para as meninas, mas Opa, a minha história foi muito louca, assim, Vitor, porque eu tinha um professor, e o nome desse professor era Lindo. Era eu. E a gente chamava ele de Lindo. A gente chamava ele de Lindão, porque ele era muito alto. Ele era muito alto, muito alto. E o Lindão, a aula dele era muito louca, assim, porque ele entrava na sala... Ele entrava com a pasta. Bom dia. O bom dia dele já doía a mão. Porque a aula dele ele falava, e o que ele falava você tinha que anotar. E a minha letra já é muito horrível. Então, e eu não entendia direito, tinha que escrever e tal. E a prova dele era uma folha de almaço. 2 perguntas, frente e verso, você tinha que fazer. Então eu odiava a história, que foi minha primeira faculdade. Eu queria ver tudo menos história. Eu tinha ódio de história por causa do Lindão. E aí a minha mãe era uma mãe, sim, muito... A minha mãe é espetacular. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer minha mãe é um espetáculo. Só que a minha mãe era muito rígida em questão de escola. Trabalho, tarefa. Tem tarefa? Deixa a mãe ver a tarefa. Ela era esse tipo de mãe. E aí eu jogava futebol. Não era gordinho ainda, eu jogava futebol. Em Paranavaí tem, né? A São Lucas, futsal, e eu jogava na São Lucas e eu era louco para jogar futebol. E sempre quando eu chegava do treino, ou eu queria ir pro treino, ou brincar com alguém, sempre de futebol, aí a minha mãe falava, opa, primeiro tarefa. E um dia eu estava fazendo a tarefa. E eu li lá. O Brasil foi descoberto no ano de 1500. Beleza, continuei fazendo a tarefa, daqui a pouco eu olhei o Tratado de Tordesilhas, 1490. Falei, mas para. Como que o Brasil foi dividido ao meio antes dele ser descoberto? Na inocência de criança, na época era a 7ª série, hoje é o 8º ano. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Só que eu tava com tanta ânsia de jogar futebol que eu mostrei pra minha mãe, fiz a tarefa de qualquer jeito e fui embora. No outro dia, aula de quem? Do Lindão. E o Lindão lá, e eu escrevendo, eu não aguentava mais, e a gente tinha uma tática pra poder parar de escrever. A gente perguntava. Porque quando eu perguntava, ele falava, todo mundo solte a caneta, preste atenção, né? Então eu falei, professor, tem uma dúvida. Ele falou, qual? Eu falei, o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Foi. O Tratado de Tordesilhas divide o Brasil ao meio entre Portugal e Espanha? Sim. Tá, e por que ele foi assinado no ano? Tá, nesse ano. Me explica, professor, como que o Brasil foi dividido ao meio antes de ser descoberto? Ele levantou, ele era muito alto assim. Ele tinha uma pasta preta assim. Se alguém for da nossa cidade, teve aula com esse professor, tá lembrando dessa imagem agora. Uma pastona assim, ele apertou o botão, a pasta fez tof. Ele tirou um livrão grosso, foi no lugar que eu tava, jogou o livro e falou, a resposta tá aí, encontre. Aquilo pra mim foi o maior prêmio da minha vida. Porque eu falava assim, ele não sabe. E aí eu comecei a estudar história pra perguntar pra ele não responder.
E aí eu comecei a me apaixonar por história, me apaixonar. E aí eu tinha um sonho de ser militar. Eu quero ser militar, vou pro exército, fui para Curitiba, 5º de ACAP no Boqueirão, fiquei um tempo lá. Vi que aquilo era sonho de criança, não era para minha vida. E eu voltei. Quando eu voltei, eu fui atrás da docência. Então, minha primeira área, antes de me formar mesmo, estava no 3º ano de faculdade, eu dava aula numa escola em Nova Londrina, aqui no Paraná, chamado Santo Agostinho. Nem sei se essa escola existe mais, era uma escola privada que tinha. Então, no 3º ano eu já dava aula e tal. E fui me apaixonando por isso e fui buscando novas formações, porque o professor tem que se desdobrar, né, Vitor? Com certeza. Pra galera que tá chegando aí, tem que se desdobrar. Se você falar, vou ser professor de história o resto da minha vida. Quero ouvir eu contar a história para poder pagar as minhas contas. Isso é verdade. E o Kleber falando isso aí do começo, gente, o primeiro dia de aula que eu tive, eu lembro que assim, eu falava assim, que eu queria ser um professor diferente, que eu não queria ser aquele professor que chegasse assim, matéria, não. E eu lembro que eu dei aula numa cidade aqui perto, aqui próxima, Nova Esperança, e era num colégio de ensino fundamental 1, então para criança. E a primeira aula que eu tinha era numa sala de 4º ano, 4ª série, né, que era 3º ano, agora 4ª série. E quando eu cheguei na sala, que eu comecei a conversar com eles, com os alunos, eles não me deixavam falar. Né? Porque assim, eles conversavam. E aí, assim, lógico, né? A gente, no primeiro dia de aula, a gente quer agradar, né? E eu sempre ficava com aquela coisa na cabeça. Nossa, a primeira impressão é que fica. Aí chegou no primeiro dia de aula, estava lá eu dando aula. Lembro que eu estava falando sobre o inglês, o que a gente ia ver sobre inglês. E do nada, gente, eu acho que deu 10 minutos de aula, do nada começou uma briga na sala de aula. Isso, gente, começou na minha primeira aula. Então, assim, eu lembro disso porque eu falei assim, também vai ter uma alusão aqui. Meninas, não sei se vocês conhecem Matrix. Não conhecem? Conhecem Matrix? É um desenho? Tá certo. Por que eu falo isso? Eu falo isso até hoje para meus alunos, porque eles começaram a brigar e eu falei, meu Deus. E na época eles começavam a brigar e eles começavam assim, a jogar carteira. E eram crianças assim, de 4º ano. Quarta série. Beleza, eles começaram a jogar a carteira. E aí eu falei, minha nossa senhora, vou ser mandado embora já no primeiro dia, né? E aí um aluno foi jogar a carteira, eu colocava a mão em cima. O outro foi colocar a carteira, colocava a mão em cima. Não sei de onde veio uma terceira carteira, gente. Eu não sei. Mas assim, gente, sem brincadeira, aquelas crianças não eram crianças, tá? Tadinhos, eram assim. Mas assim, eles eram grandes já. Legião. Eles eram grandes. E eu sei que veio uma terceira carteira. E veio assim. E eu uso óculos. E eu lembro que veio, gente. E eu fiz que nem Matrix. Eu fiz pra trás, assim. Fui pra trás, que nem a Matrix. E ainda pegou, gente, no meu óculos. Derrubou meu óculos. Quase quebrou meu nariz. Quando eu vi meu óculos no chão... Por isso que você fez plástica no nariz. Não fiz. O meu óculos ficou um L, né? Aí eu peguei, eu falei, não acredito, já tô levando já mais prejuízo do que, né, ganho aqui. E aí eu lembro que eu falei assim, então tá, pode brigar, não vou falar mais nada. Quando eu falei isso, eles pararam de brigar. O meu óculos ficou torto. Aí eu peguei, eu lembro que nisso as crianças já correram todas lá pro meio do pátio lá. Veio a diretora, veio a coordenadora. E ela, o que aconteceu? Eu falei assim, meu Deus. Não nasci pra isso. Não nasci pra isso, mas depois... Só faz 18 anos. Aí eu peguei, eu falei assim, não, eu acho que eu vou buscar outras maneiras. Aí comecei a estudar, ver realmente como a gente deve se portar. Eu acho que a gente vai aprendendo muito, né? Conforme a gente vai ficando dentro de sala de aula. E aí, hoje em dia, assim, eu consigo já fazer uma diferenciação, assim, consigo ter a ordem, mas também consigo fazer aquela brincadeira com o aluno. Então, acho que é legal essa fase que a gente tem do início até hoje. Eu consigo ver como é que minha carreira foi do começo até agora, sabe? Então, assim, eu acho bem, bem legal. E você, Mayara, recém-formada, teve alguma questão no seu estágio, assim, de confusão, de você ter que contornar a sala de aula, saber como lidar na hora, vamos dizer assim, se comportar no momento de crise? E se isso não aconteceu, como você resolveria isso agora como uma professora recém-formada? Então, eu fiz 2 estágios, né, de geografia e pedagogia. De geografia foi com os adolescentes e era quase 40 alunos, só que até que foi tranquilo. Porque, igual o professor Vitor falou, a gente tem que chamar a atenção do aluno, para não ficar aquela aula chata, aquela aula maçante. Eu levei músicas, foi bem uma aula assim, bem tranquila. Eles conseguiram respeitar tudo. Já em pedagogia, foi com o 3º ano. Quando eu fui fazer observação,
A professora era bem brava, assim, tomara que ela não esteja assistindo. Mas é uma ótima professora, só que ela colocava respeito. Até eu fiquei assustada. A hora que eu entrei dentro da sala, eu me senti uma aluna. Mas eu vi que ali, se você não colocasse respeito, carteira ia voar, a criança ia pular da janela. Mas... Gente, peraí, vocês que estão aí, não são todas crianças não, assim. Tem uma... Fiquem tranquilos, tá? É a experiência dela. Não desista da profissão, continue sendo os nossos alunos. É muito bom, tá? Eu saí de lá toda feliz, tá? Muito feliz. Apesar dos pesares. Mas daí chegou a hora da regência, que eu tomei conta da sala. Era 24 crianças. Consegui contornar ali a situação. Tinha uma menininha que gostava de brigar. Daí eu coloquei a carteira dela do meu lado ali. E foi indo. Deu tudo certo. Consegui a nota máxima no estágio. A professora me elogiou bastante. Mas eu vi, igual um professor meu da faculdade, ele falava: vai acontecer briga dentro da sala de aula, vai ter aluno que vai te responder, vai querer ir pra cima de você, querendo ou não, mas você tem que se acalmar e colocar o respeito e procurar outras formas. Não também agredir o aluno, gritar, pelo amor de Deus, né, gente? Eu tinha uma professora que ela jogava um apagador. E eu fiquei traumatizada quando eu era criança. Eu morria de medo dela. Eu olhava o apagador e já ficava quieta. Nem falava na aula dela. Isso porque ela nunca viu a palmatória. Ela não sabe o que é a palmatória. O milhozinho. Não, meu era o apagador, só que ela jogava. Mas era uma ótima professora. Eu entendo, assim, o lado dela. Porque às vezes não é fácil. Mas não pode, tá? Entendi jogar Não, você entende jogar um apagador. Não, eu entendo nervoso. Não jogar apagador. Apagador não pode. É proibido, tá? Dá uma cadeia. Pelo amor de Deus. E você sabe que ela falando isso, eu acho muito engraçado, porque os meus alunos, eu falo assim, é tão legal essa questão da gente falar assim, a gente sabe que a educação, gente, a gente luta, a gente batalha, mas a gente sabe que, né, lá dentro, na prática, nunca vai ser 100% maravilha, né? Sempre vai ter alguma coisa. Então, assim, vai ter aquele aluno que às vezes ele quer chamar mais atenção, ou aquele aluno, né, que ele precisa que a gente tenha mais atenção com ele. Então, até aquele que precisa que você chame a atenção. Sim. Você briga com ele necessita dessa briga. Sim, com certeza, ele precisa, né? E eu lembro, assim, que é muito engraçado que quando hoje em dia os meus alunos começam a conversar bastante, o que eu faço? A gente aprende lá na escola, o que a gente aprende lá na faculdade, né? Cruza os braços, né? Espera. Hoje não dá certo isso não, gente. Tá? Já não dá mais certo, não. Então, o que eu falo para meus alunos? Gente, eu faço isso, olha, não façam isso, tá? Eu simplesmente pego e falo, tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Mentira, não, gente. Tô morrendo. Esse podcast tá muito tô morrendo. bom, Tô morrendo. Gente, é comprovado, isso é comprovação minha, tá? Eu falo, tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Baixinho, vou diminuindo. E eles começam a parar, eles falam assim, gente, esse homem é louco, né? Ou outra vez também, Kleber, eu vou falar isso aqui, já que já teve apagador. Então eu vou falar assim também, para os meus alunos... Gente, esperem um pouquinho, não esqueçam, ele tá 18 anos, já tá começando a ficar lelé. Lógico. E o ensino médio meu, eu tenho um ensino médio também hoje, né? Amo de paixão, eles também gostam bastante. Eles começam a conversar, falam assim, tô pelado. Na hora que eu falo que tô pelado, né, eles imaginam, né? Eles olham pra mim e falam, hã? Né? Imagina um gordinho desse, né? Então, olha lá, gente, vamos continuar. Mas assim, a gente sabe que a gente tem algumas... A gente recebe, vamos dizer assim, várias teorias, o que fazer, o que não fazer. E na prática a gente tem que... A gente só aprende, eu acho, realmente ali dando aula, né? Kleber, você teve alguma situação sua que você falou, nossa senhora, como é que eu vou sair dessa? E cara, como é que foi? Eu já tive muitas situações, mas eu acho que pelo meu tom de voz ser mais forte, assim, eu acho que isso ajuda muito na sala de aula. Mas antes de eu responder isso daqui, eu queria fazer uma colocação para você que está em casa. A Mayara, ela é muito show, ela anima muito o nosso núcleo, é muito legal conversar com ela. Mas você viu que ela falou do estágio de pedagogia? E eu queria deixar claro aqui que esse curso de pedagogia que ela está fazendo é um curso EAD. Da Unifatesc. Então ela fez um curso de educação à distância. Antes de ser funcionária da Unifatesc, ela já fazia... E ela fez um estágio presencial, Vitor. Ela sentiu a necessidade de uma sala de aula, do que é brincar com uma criança, do que é tentar ensinar, o que é controlar. Tava pulando pela janela, tudo. Deixa pular por enquanto. Mas ela sentiu isso. Para você que está aí do outro lado, você vai passar por isso. Você vai passar
passar por isso no curso que você está fazendo. Ou no núcleo de pedagogia do Vitor. Com certeza. Ou qualquer outro núcleo que você vai estar passando. E acredita no seu sonho. A Mayara está aqui. Depois a gente vai falar da Mayara. E eu queria perguntar para a Amandinha também algumas coisas. Mas eu vou lembrar de algumas histórias aqui para passar para a Amanda. Mas eu tive muitas experiências assim, boas e ruins em sala de aula. Uma experiência que me marcou muito, muito, muito é que eu dava aula numa escola. Eu devo ter contado parte dessa coisa no outro podcast de afetividade. Da história da menininha que o pai encontrou a mãe com outra mulher na cama e ele matou a mãe e a mulher. E aí o pai foi para a cadeia e a mãe para o cemitério. E aí tinha professor que falava, meu Deus, essa menina já é desse jeito, imagina sem pai e mãe, como é que vai ser o ano que vem e tal. E eu cheguei a pecar, porque na hora eu não falei, mas eu pensei, falei, putz, verdade, né? Com pai e mãe e tal. E essa menina voltou para a escola no outro ano, cabelinho penteado, brisilinha, caderninho em ordem, a coisa mais linda do mundo, pensa na coisa cheirosinha, perguntando, você tava o ótimo, faça uma caretinha assim, porque criança adora visto no caderno. Adoro. Você faz um desenho no caderno ali, um ótimo, faça a caretinha no um olhinho e tal, uma boquinha, um sorriso, não, que é o ótimo do professor, que é o ótimo para fazer atividade. E ela foi desse jeito, mas essa escola me marcou porque é uma escola de periferia. Então a gente tinha vários casos assim. Então eu tive casos chocantes comigo. Por exemplo, teve um dia que uma menina chegou na sala de aula e falou assim, professor, eu preciso ir no banheiro, tô passando mal, e ela pedia para ir no banheiro direto. Então eu criei uma técnica, professor mais antigo, de nunca falar, deixa eu ir na primeira. Eu quero ir no banheiro. Não. O aluno pode chegar fingindo na sua ali, desesperado. Você fala não. Se ele voltar para a carteira, dá um tapa na cabeça do amigo, volta conversando, ele não está com vontade. Aquele aluno que está com vontade, ele volta para a carteira, fica quietinho, fica ali. Aí você pode falar, não, fulano, vai no banheiro. Ah, professor, não, ele vai. Porque daí você sabe que ele tá com vontade. E ela, tô com vontade. Eu falei, não. Falei, mas por que você tá sentindo? Ela pediu direto. Ela falou assim, não, que eu fui visitar a minha irmã na cadeia e a minha mãe levou comida pra ela e eu comi a marmita da cadeia. E a marmita não tava legal e tal, eu tô com dor de barriga. De repente as crianças, não, mentira, a comida de lá é boa e tal. Eu falei, para. Quem aqui não tem irmão, não tem mãe, não tem pai que nunca foi preso? Parece coisa assim que eu tô mentindo. 2 alunos levantaram a mão, que nunca foi preso, e se sentindo um extraterrestre no meio dos outros assim. E aí eu peguei, a aula ali foi um momento de afetividade. Parou o conteúdo e voltou pra conversa. Peraí, vamos conversar. Quem tá preso? Meu pai. Por quê? Por causa disso, mãe e tal. Então esse era o nível da escola. Mas a crise pior que eu tive é que um cara de uma fazenda, ele encheu a caminhonete de Poncã pra doar Poncã. E aí ele chegou na escola, a diretora abriu o portão, ele encostou de ré, as tias da cantina vieram com um caldeirão e foram descarregando as Poncãs pra dentro. Rapaz, na hora que a molecada viu essa Poncã, a sala de aula não tinha porta, que eles destruíam tudo, tá? Hoje a escola tá bonita, tá bem organizada, tem câmera, tem tudo, tá? Uma escola de tempo integral, é uma escola, mas era muito difícil na época. E tinha uma professora que eu admiro muito e hoje é diretora dessa escola. Ela estava grávida. E na hora que a molecada viu essa caminhonete Poncã, cara, a escola inteira saiu da sala, bateram nessa professora grávida, ela caiu no chão, subiram nessa caminhonete e começaram a pegar Poncã. Eu pegava o moleque pela cueca, assim, de cima da caminhonete, jogava pra baixo, assim, tentando arrancar, e a diretora gritando, corre, o cara ligou a caminhonete, saiu com o moleque caindo pra um lado, pro outro e tal. E o pior foi a guerra de bagaço de Poncã nas salas de aula, voando para um lado, para o outro e tal. Aquele acho que foi o pior dia da minha vida, experiência que eu tive. Mas é uma escola que mudou muito. Pessoas que viveram naquela época, que foram meus alunos, eu encontrei hoje profissionais, pessoas que mudaram a vida. Então, não importa o meio que você estude, como você está, se é numa escola violenta, você tem que focar em alguma coisa. E acreditar nos seus professores. Se você vai ser professor que está do outro lado, acredita no que você está fazendo. Eu acreditei, assim. Eu costumo falar assim, se você mudar a vida de uma pessoa, eu consegui mudar a vida através da educação, valeu a pena ser professor. Eu costumo falar muito disso. Mas eu queria ouvir da Amanda. Amanda, se você pega uma coisa numa sala de aula agora, uma molecada bem atentada, bem encapetada, como você que está entrando agora na sala de aula, a vida inteira na pesquisa, né, na área de pesquisa, agora que você está na sala de aula, como você agiria? Ai, que pergunta difícil. Olha, eu tento ser muito boazinha. Eu acho que eu tenho esse perfil de ser assim, mais serena, ter o tom de voz sempre mais ameno.
Mas se precisar ser brava, eu sou também. Eu nunca vi ela brava. A Mayara já viu brava? Deixa eu só fazer uma Já vi pergunta pra você. Nervosa. Olha a pergunta do Você Kleber. dá aula numa escola que tem uma professora lá que é mãe de um menino, né? Ele já reclamou que a namorada é brava? Ó, Ele já reclamou? olha, ele nunca falou. Ele simplesmente falou assim, é a mulher da minha vida. Oh! Então assim, sabe, gente? Gente, releva. Releva, finge que isso nunca aconteceu. Eu costumo falar assim, ó. Nós não lidamos com alunos. Nós lidamos com sonhos. Quem tá fazendo o EAD, cara, o cara... Alguma coisa aconteceu na vida dele que ele não conseguiu estudar. Ele teve que trabalhar para ajudar em casa. Às vezes trabalha muito para poder fazer essa faculdade da educação à distância agora. Então a gente vai cuidar desse sonho com todo carinho. E se você vê o jeito que a Amanda trata esses alunos e a Mayara, falando de toda a equipe também, todo o meu núcleo, que é o melhor núcleo da Unifatense, né? Eu quero cortar o Kleber. Porque é o seguinte, a Amanda, a Mayara... A Mayara entrou há 3 meses, né, Mayara? 3 meses, deu ontem. E eu, assim, gente, lá na Unifates, assim, são muitas pessoas que trabalham lá. E eu falo, até brinco, a gente até brinca, às vezes a gente não conhece tantas as pessoas. Eu vim conhecer a Mayara esses dias, que eu pedi, né, um currículo dela para levar em outra escola, né? Mas, assim, eu percebo que ela sempre tá sorrindo, que ela está sempre, né, disposta. Então, assim, eu acho muito legal isso. Então, parabéns. Obrigada. E também a Amandinha eu já conheço mais tempo. Quando a Amandinha foi entrar lá, foi eu que fiz a entrevista com ela. Verdade. Né? Então, assim, tá vendo, né, Kleber? Eu fui primeiro. Mas a gente tem uma briga. Foi primeiro e não deu oportunidades pra Não, ela. mas Eu dei oportunidades. Mas aí a gente tem uma briga. Eu. Aí a gente tem uma briga, eu e o Kleber, que foi o seguinte. A Amanda, como o Kleber falou, ela entrou no setor de documentação. E depois, quando surgiu essa questão de... a Amanda, gente, olha só que loucura. O curso de Ciências Biológicas era do meu núcleo. E a Amanda vinha pro meu núcleo. Eu pedi pela Amanda. Eu falei, olha, eu queria a Amanda no meu núcleo. Não é? E nisso que aconteceu. Mas aí, assim, foi questão de 10 minutos, não foi, Kleber? Foi. Então, desculpa, vamos passar Ciências Biológicas pro núcleo do Kleber. E vamos passar letras pro seu núcleo, Vitor. Porque o núcleo E o Kleber, ele tinha... a Jéssica, que hoje é a minha coordenadora lá. E a Jéssica é formada em letras. Então, o que aconteceu? Na hora, deu 5 minutos, já estava tudo certo e acordado que a Amanda vinha pro meu núcleo, né? A diretora... E aí ele ficou de olho grande na minha tutora e falou, eu quero a Jéssica. Eu quero a Jéssica. Também, eu quero a Jéssica, né? Só que não deu, gente. Deu 5 minutos, chamaram a gente e falaram assim, a Jéssica vai pra você, Vitor, e a Amanda vai pra você. Então eu falo sempre pra Amanda, eu falo assim, Amanda, você Então ainda você brigou pela Amanda. Eu briguei pela Amanda. Você brigou ainda verdade. até os últimos minutos. Que Eu você fui Daí eu falei assim, peraí, você gosta da Amanda mesmo? Essa história é verdade, viu, Amanda? Eu conversando com ele assim, pra você que tá do outro lado, você vê como é que é os bastidores, como que é. Eu falei, você gosta da Amanda mesmo? Você acha ela uma profissional excelente? Então deixa ela vir pro meu núcleo. Isso é verdade? Ele Porque falou. se ela vir pro meu núcleo, ela vai ter uma chance de crescer agora. Se ela for pro seu núcleo, talvez ela fique engessada como tutora durante um tempão. Sim. E aí foi onde ele falou, tá bom, eu abro mão. E ele abriu a mão, eu abri mão da Amanda e ele abriu mão mão da da Jéssica. Jéssica também, que era o amorzinho dele, né? E agora veio. Então, assim, a gente ficou empatado, cada um com um amorzinho. Eu com a Jéssica lá, a coordenadora, sucesso, né? É verdade. E a Amandinha aqui também, mas eu sempre passo ali perto da Amanda e falo assim, ela passa, gente, sempre, eu vou falar uma coisa, ela tem uma vontade de ir pro meu núcleo, porque ela passa sempre na frente lá onde eu Gente, estou. ele fica do lado do bebedouro. É. Não tem como. Eu passo e ela passa várias vezes. Eu falo assim, tá passando aqui toda hora. É porque ela quer vir pro meu núcleo, você entendeu? Mas é bem gostoso mesmo. E assim, quem fala, um dia a gente vai mostrar ainda, né, Kleber? Vamos mostrar um dia como é que onde a gente está, onde a gente fica, para o pessoal enxergar melhor. Porque a gente fala assim, o EAD, como que é o EAD? Será que todo mundo fica em casa? Será que todo mundo fica? Onde que o pessoal fica, né? Atendendo a gente. Será que tem rosto a minha tutora? Será Quem que é a minha real? tutora? Será que ela é real? Será que ela é um robô? É um robô, é um robô. Nós recebemos um e-mail até, uma mensagem falando, você é robô? Na realidade era uma tutora. Não sou, eu sou sua tutora e tal. Tem certeza que você não é robô? Então, assim, a gente vai mostrar também como que é gostoso, pessoal, essa interação. Tá? E o Kleber falou também a questão da... uma coisa importante que eu só queria ressaltar, quando o Kleber falou assim, que tem um dia o aluno falou da questão da marmita, né? Que você teve que parar a aula
não é isso? Para pegar e falar sobre aquele determinado assunto. E muitas vezes, para quem está começando também, para quem já está aí, tenho certeza que tem essa experiência, que muitas vezes o professor, hoje em dia, ele não virou somente uma pessoa que vai levar o conhecimento. Deveria. Ele não vai só, mas a realidade... Ele se tornou agora pai, mãe, psicólogo, conselheiro. E assim... Educador social, às vezes. E às vezes eu me pego assim, que tem alunos que às vezes estão chorando, estão fazendo algumas coisas, e a gente tem que parar realmente a aula, e aquele momento a gente fala assim, não, peraí, isso aqui vai caber para mim. Então, se cabe, não é porque o professor não está dando aula, né, mas assim, o professor está fazendo muito melhor. Então, assim, eu acho que quem não viu, assistam também o podcast da afetividade. Tá, que o professor hoje em dia ele é muito mais, né, que um transformador assim, de conhecimentos, que passa conhecimentos. Mas ele veio para entrar na vida do aluno mesmo, né? Ainda mais com essa pandemia, em que antigamente nós íamos para a escola e agora com a pandemia a escola foi até a gente, né? E olha só que legal, eu quero fazer uma pergunta para elas, mas antes disso eu queria falar uma coisa assim. A docência ela pode ser em qualquer lugar, você que está do outro lado. Você pode praticar a docência numa escola de ensino infantil. Você pode ir para um CMEI, para uma creche. Isso é muito importante. É muito importante que outro dia eu estava no supermercado. Eu adoro contar essa história. Porque filho da gente, tipo, ama pai e mãe. Mas professor é mais que pai e mãe. Então, por exemplo, a minha filha adorava pintar. E eu falava, filha, tem que pintar aqui, ó, dentro, né, e tal. E ela adorava pintar colorido. Então, era arco-íris, porque ela amava o arco-íris. Eu falava, filha... esse desenho não fica legal no arco-íris, não. Não, papai, tá legal, tô lindo. Eu gosto de arco-íris e tal, né, e tal. Eu ficava com ela ali pintando. Até um dia que ela chegou em casa pintando dentro de uma cor só. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, filha, como é... A tia Janete. Tia Janete falou, tia Janete, é tudo tia Janete. Agora é tia Rosimar. A tia Rosimar, porque agora trocou de professora, né? A tia Rosimar, porque a tia Rosimar ensinou isso, a tia Rosimar. E aí esses dias eu fui no supermercado com a minha esposa e foi muito engraçado. Ela, a tia Janete... ex-professora, a tia Janete, olha lá, tia Janete. Falei, você quer ir lá dar um abraço nela? Ela falou, quero. Aí eu falei, então vai, vamos lá, vai. E ela foi assim, ela chegou devagar assim. Falei, oi tia. Daí ela virou assim, olhou e falou, oi Marina. Pra minha filha ter dado um abraço na tia Janete foi a melhor coisa do mundo. A tia Janete marcou a vida dela. Então você pode dar aula ali no CMEI, numa escola de educação infantil, ensino fundamental, médio, e você também pode entrar no EAD, na educação à distância. É muito gratificante trabalhar no EAD. E aí agora eu quero abrir a palavra às nossas convidadas em relação a trabalhar no EAD. Como é ser professor no EAD? Quer começar? Eu começo, então. Não é diferente, só muda que o seu aluno está atrás da tela, somente isso. Porque você consegue sentir o carinho, você consegue transmitir o conhecimento. E é muito legal o convívio com seus colegas de trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu vou alegre. Já tive o home office, é legal, mas é legal estar ali dentro da Unifates. Gosto de gravar as lives, gosto de ver os alunos ali comentando. E é muito bom, porque igual o professor Kleber fala, a gente está cuidando de sonhos. Então, quem está ali, o sonho é eles pegar o diploma, ter uma profissão. Então, eu falo, você que já é aluno da Unifates, continue, faça outro curso, tá? E se você ainda não entre agora. Porque é muito bom. Que a gente está ali para atender. E eu falo, tem dúvidas? Pode mandar dentro do Moodle, manda lá no meu e-mail, eu respondo, não tem nenhum problema, que a gente vai resolver. É isso, professor, pode falar, mano, senão eu falo demais. Eu amo também, eu gosto muito de trabalhar na FATES, é muito gratificante. Ai, tem um cabelo aqui que tá me incomodando. O toque. Perfeccionista. Mas eu gosto muito de trabalhar lá, gosto muito da nossa equipe. Nossa equipe é excelente, eu vou trabalhar feliz, que faz o nosso dia mais feliz, né? Sim. A gente tem uma equipe muito legal.
E é muito legal esse contato com o aluno. É diferente no EAD, né? Porque a gente não tá vendo o rostinho dele ali. Mas cada mensagem que a gente recebe é muito gostoso. Cada agradecimento. Às vezes até as reclamações, quando vem um problema e a gente se esforça. Às vezes tem uns problemas que são muito difíceis de resolver, porque não depende só da gente, né? Mas a gente se esforça, a gente tenta sempre ajudar, porque a gente sabe que o EAD tem uma dificuldade maior, porque o aluno tem que ser um pouco mais proativo, né? Mas é tão gostoso quando a gente consegue resolver aquele problema e o aluno agradece e fala, finalmente, alguém conseguiu me ajudar. Eu gosto muito de trabalhar lá, é muito, muito gostoso. Bom, a docência, né, Vitor? E o Vitor na educação à distância, Vitor? Quais são os desafios da docência na educação à distância? O desafio, pessoal, é trabalhar com o Kleber. Mentira. Né? O Kleber me ensina muito, para falar a verdade. Se eu tô aqui hoje é por culpa do Kleber. Porque o Kleber que... né, olha que legal. A Amanda, quando foi lá, eu que fiz a entrevista da Amanda. E eu falei assim, não, essa daqui, gente, a gente tem que segurar. Aí foi. E quando eu entrei, o Kleber que me pôs dentro da Unifatec. Sou muito grato a ele, assim, eu fui tutor dele, né? Fui tutor do presencial também. Então, assim, eu nunca tinha entendido o que era o EAD. E foi muito legal, porque foi na época do boom. Né? A pandemia veio, então as pessoas não sabiam o que fazer, como fazer. Então, assim, foi um trabalho de um conhecimento que a gente foi adquirindo, né? E adequando cada vez mais com esses alunos. É muito legal trabalhar em equipe. Hoje nós temos, assim, para você ter ideia, eu vou dar um exemplo. Dentro de uma sala de aula, a gente tem 30, 40 alunos. Então, em cada núcleo, nós temos, às vezes, 20 mil alunos, 15 mil alunos. Então, assim, é uma diferença bem grande. Então, e a gente consegue pegar e fazer esse tratamento, dar esse tratamento mais humanizado para o aluno, conseguir falar com o aluno, né? Então, assim, eu acho que eu não acreditava muito no EAD há 5 anos atrás. Mas depois que eu passei a conviver e ver que realmente, gente, quem quer estudar não tem barreira. Sabe? E a gente tá ali para ajudar e eu fico assim, quando o Kleber falou assim, Vitor, podcast, docência, foi muito engraçado. Eu, quando? Ele, sexta. Eu falei, nessa? Agora? Sim. Eu falei, hoje? Vamos. Mentira. Foi ontem. Então, assim, é legal, assim, entendeu? E a gente gosta de fazer isso porque quando a gente vai contando nossas histórias, tem muitas pessoas que, por exemplo, estão fazendo uma segunda graduação, estão fazendo um outro curso e que eles se identificam também com essas histórias, né? Que já passaram por isso ou às vezes estão assim, tá desmotivado, mas a gente fala assim, gente, a gente só aprende fazendo. Então, assim, é muito legal, é muito gratificante estar na Unifatec e poder ajudar as pessoas. Como a Amanda falou, nós temos, às vezes, problemas mínimos, mas tem aqueles problemas gigantescos que vai assim, ó, tem que falar com o financeiro, tem que falar com a secretaria, tem que falar com o sistema, mas a gente não para, a gente tenta até conseguir, tá? Então, assim, a gente não faz esse trabalho sozinho, então, para todos os alunos aí, muito obrigado também, né? Porque sem eles nós não seríamos nada. A gente já né? tá no Serasa. Sei lá. Estaríamos não hoje. Ia meu nome. Né? E eu sou muito feliz no EAD e minha equipe também é maravilhosa, tá? E agora, Kleber, e você? O que você acha de trabalhar, né, em educação à distância? Cara, eu sou como o Vitor, assim, porque eu tive experiência no ensino presencial e por muito tempo eu dava aula em cursinho, pré-vestibular e tal, rodava a região e ficava naquela loucura. E quando teve a oportunidade que eu dava aula numa determinada escola da nossa cidade, fazia 11 anos que eu estava lá e me fizeram uma proposta para eu ir para o Grupo Fatec, porque você que está do outro lado talvez conhece só a Unifatec Faculdade, mas aqui a gente tem a Fatec Kids, que são para criancinhas, tem a Fatec Max, Fatec Premium, aí chega na Fatec, que é o curso superior, depois tem pós-graduação e se tudo der certo em breve já está praticamente aí encaminhado o mestrado da Unifatec. Então é um grupo educacional. E aí para mim ir para o Grupo Fatec eu fiquei com muito medo, eu chorei. A minha esposa tira sarro de mim até hoje por causa disso, porque eu chorei. Falei, cara, como é que eu vou deixar o meu trabalho de 11 anos, a escola que eu tô ali, os alunos que A minha esposa falou pra mim assim, daqui uns anos, eles nem vão lembrar que você existe. Vai, acredita. E foi quando eu entrei e aí eu recebi a proposta e uma das coisas que eu falei, pô, o meu sonho é dar aula no ensino superior, então eu aceito como condição.
se eu tiver aulas no ensino superior. E aí foi quando eu comecei a dar aula no presencial. E logo em seguida entrou o EAD. E aí eu estava no começo do EAD, era o professor Jorge Vandal, que é um cara espetacular, um dos maiores profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar junto. E o professor Leandro, que não está mais com a gente. E aí nós três começamos a iniciar ali o EAD, trabalhando os três, tentando construir, fazendo devagar. E aí eu fui conhecendo o EAD e eu fui me apaixonando pelo EAD. Porque o EAD ele é muito louco para você ser docente como professor. Porque se você pegar, às vezes o aluno não entende, ele te manda uma mensagem assim, você, né, por que as aulas são tão curtas? Por que é aula de 10 minutos, 8 minutos, 15 minutos? Por que não é uma aula completa lá quando ele é... Mas ele tem que entender que hoje em dia existem as metodologias ativas. E quando você faz um Moodle no formato timeline, que é uma linha do tempo, você já adota uma metodologia ativa que é a sala de aula invertida. Você já joga a apostila no começo, que o aluno, antes de qualquer coisa, ele tem que ler a apostila. E quando ele lê a apostila... Ele chega nos vídeos, os vídeos vão começar a dar um reforço. É 8 minutos porque está ali para reforçar, não está ali para ser o transmissor de conteúdo. Você vai construir o conteúdo. E aí quando você começa a trabalhar e começa a entender as metodologias ativas, começa a entender o quanto que uma aula ao vivo, que é a live que os tutores fazem, que a Mayara, né, Amanda? A Mayara ama fazer. Tem dia que eu falo, meu Deus do céu. Tem dia que a Amanda chega em mim, a Mayara chega e fala assim, Amanda, eu posso fazer uma live amanhã sobre tal coisa? Teve uns alunos que mandou umas dúvidas ali. E eu quero fazer aula ao vivo para tirar essas dúvidas. Aí eu falo, tem agenda, porque tem os estúdios, né? Tem lugar? Tem. Então vai, vambora. Manda, pode deixar. Aí a Amandinha às vezes fala, calma, Mayara, porque as dúvidas vêm chegando e ela quer, e é legal isso, é importante você ter esses momentos também síncronos. Só que o mais legal é você saber que o conhecimento pode ser construído ali, né? Por exemplo, a gente tem 20 mil alunos, mas nem todos procuram um tutor. Tem todos que nem sabem o nome do tutor. Ele nem sabe que o tutor existe. Por quê? Porque ele pegou a metodologia, ele estudou ali, beleza. Outros já conhecem a metodologia de educação à distância, sabe que é mais difícil que o presencial, porque você tem que criar uma rotina de estudos. Não pode ser aquela coisa... Não existe jeitinho brasileiro. Ai, professor, ontem eu tive uma dorzinha, não sei o quê. Não existe isso no EAD. Fechou. Né? Eu sei que tem aluno que fica desesperado, bravo, não sei o que, dá, mas é educação à distância, então a pessoa tem que criar um ritmo para isso. E esse é um desafio grande da docência. Você tentar ensinar o seu aluno, mostrar para ele que ele é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Não o tutor, não o professor, não a apostila. Claro, tudo isso é muito importante. Ter profissional como você, Amanda, a Mayara, o Rafa, que vive tomando uma água lá, eu fico zoando que é uma cachaçinha, porque o Rafa, ele é músico e ele toca na igreja. E aí, para tirar sarro dele, eu falo que ele toma cachaça, ele fica muito de cara. Né? Então, você tem o Rafa, todo mundo que tá lá, o Vitor, a Cássia, me ajuda se eu esquecer alguém. Nádia, opa, principalmente a Fabi, que eu amo a Fabi, porque a Fabi fala que eu não lembro dela. Fabi, te amo. Professor Flávio. Né? O professor Flávio, a nossa equipe é uma equipe maravilhosa. E aí, o que acontece? Se você entender isso, entender que os alunos é importante, cara, o EAD transforma a vida. Transforma. A educação à distância transforma. Eu sei que tem gente que é muito paga para fazer trabalho. Porque a gente acompanha os grupos. Você, quando é apaixonado pela educação, a gente não pode ter grupo. Não pode ter grupo de WhatsApp. Mas tem os grupos de Facebook. E aí você entra lá no grupo para ver o que os alunos estão falando, para tentar, às vezes, o aluno coloca uma dúvida ali que você pode responder no momento síncrono. E aí eu sei que tem aluno que fala, faço trabalho. O outro, paguei para fazer o trabalho. Cara, que profissional vai ser você? Quem vai ser você? Eu sei que tem gente que já atua na área. Talvez você está assistindo, você já é docente. Mas o que falta para você é o diploma daquele determinado curso. Talvez você é formado em História, só que na sua cidade você dá aula de Geografia. Então você está fazendo História porque você precisa do diploma para comprovar. Eu sei que tem lugares no Brasil que ainda a educação não tem isso, gente, não tem. Uma coisa que me marcou muito no EAD, eu vou falar isso, a Fabiana é a coordenadora do serviço social, que é do nosso núcleo, e ela tem contatos com os alunos, e ela faz uma coisa totalmente irregular, que eu tenho que brigar com ela, que é o número institucional. Ela criou um número e ela atende pelo WhatsApp. Por que é errado? Porque aqui a gente tem que atender o aluno e tudo é registrado. Quando você atende fora do sistema, se perde aquele registro. Mas ela atende, ela fala, não, eu tenho alunos que precisam, e ela é muito coração. E esses dias ela estava toda desesperada assim, porque tinha uma menina, eu nem sabia que existia mais Lan House. Verdade. Eu não sabia que existia Lan House.
E a menina tava lá no Amazonas e tal, e começou a falar com ela, eu preciso fazer essa atividade. Ela falou assim, eu te ajudo, entra aí no computador que eu te ajudo. A menina falou assim, não, professor, espera um pouquinho, porque para mim chegar na Lan House, eu vou pegar um barco, eu demoro 40 minutos. A menina ia sair de onde estava no Amazonas, pegar um barco, andar até uma Lan House, que eu nem sabia mais que existia, para fazer atividade junto com a coordenadora que estava ali auxiliando a tutora, que é a tutora Nádia. Então, assim, você lidar com sonhos, e isso é importante. E você tem que colocar isso na cabeça das pessoas. E graças a Deus eu tenho uma equipe maravilhosa. A Mandinha conversa um monte, hoje ela está com vergonha de falar. Eu já fiz sinal para ela falar, já falei. A Maiara é isso que vocês estão vendo, maravilhosa e fala mesmo, né, Vitor? Não, eu achei engraçado que a gente fala, a gente brinca muito, a gente zoa muito um com a cara do outro aqui, né? Da Mandinha, a gente sabe que... E a Amanda, ela tem uma risada gostosa, Amanda. E ela dá risada e a gente fala. E a gente vai casar ela ainda e vai ter um podcast pra isso, né? Ai, meu Deus. E eu vi o Kleber falando aqui que tem os grupos, né, do Facebook. Aí eu falei assim, eu lembrei agora que um aluno meu, eu falei assim, gente, eu vi no Facebook. Ele olhou pra minha cara como se o Facebook, gente, fosse algo tão antigo. Bibliógrafo. É o bibliógrafo. Aí agora é Instagram, professor, agora é Twitter, agora é Snapchat, agora é isso e aquilo. Aí o Kleber falando isso, eu falei assim, já o Kleber vai falar assim, olha, aqueles grupos no Orkut. Comunidade. Comunidade, né? Aquele MSN que tremia. Verdade. Acho que elas não viveram isso. Vivi. Sim. O Orkut, o MSN. Peguei tudo. Então tá bom. Então já estão um pouquinho já. Não mais tão novinha assim. Assim. Ai, gente, tô sim. Mas agora, pra gente encerrar com chave de ouro, qual a mensagem que você, Maiara, primeiro a Maiara, que recém-formada, depois a Amanda, que sai da pesquisa e vem para a sala de aula, vem para trabalhar com os alunos da docência. Qual o recado que você deixa para os alunos da Unifatesc agora e para todos os alunos que pretendem se estudar no EAD, ser professor e praticar a docência? Então vamos lá. Dê o primeiro passo. Somente isso. Você dando o primeiro passo, você saindo da sua zona de conforto, já vai te ajudar. Comece um curso, pode ser à distância, na Unifatesc, tá? Não esqueça disso. Os 3 meses dela, ela acabou ainda. Acabou ontem, gente. Mas comece, tá? Você pode ouvir muitas pessoas falando, vai fazer uma faculdade à distância, nossa, vai ser professor, vai morrer de fome. Não vai. Te garanto, tá? Não vai, você vai ter o conhecimento, você vai transmitir o conhecimento para outras pessoas e você vai ter uma profissão. Olha o orgulho de você falar, eu tenho ensino superior, eu sou graduada, eu tenho pós-graduação e, se Deus quiser, pretendo ter mestrado igual a Amanda. E é isso, nunca pare de estudar, sempre vai ter situações difíceis na sua vida, se você é casado, se vocês têm filhos, às vezes moram com os pais, mas sempre tem dificuldades, tá? Então não desista, vai até o fim e que nós, da Unifatesc, tutores, coordenadores e também os coordenadores de núcleos, vamos estar ali para te ajudar, para você pegar o seu diploma. É isso. Tá, o que eu tenho para falar então é não desista. Porque tem essa dificuldade, né, na educação à distância. Não desiste de você, isso importa. Tem essa dificuldade, né, na educação à distância, que você tem que ter essa rotina, você tem que ser um pouco mais proativo, né? Se você não correr atrás, ninguém vai correr atrás por você, infelizmente. Mas tudo que você precisar, nós estamos aqui. Nós temos uma equipe preparada para te ajudar. E amanhã vai fazer diferença. Hoje pode ser difícil. Normalmente hoje é muito difícil, mas pensa no amanhã. No amanhã o seu esforço vai fazer diferença, vai mudar a sua vida. Então, segue firme. E uma coisa que as duas falaram ali muito legal, que tem que dar o primeiro passo mesmo, né? Não desistir. E eu acho que eu tô 18 anos, o professor Kleber também, 35, já na educação, né? Mas assim, não desistir mesmo, porque às vezes a gente para, a gente pensa, a gente fala, será que é isso que eu quero? Mas assim, gente, é muito gratificante. Não é um salário, gente, de um ator, de uma atriz, de um apresentador, não é. Você entendeu? Mas assim, você pegar e saber que você também, você se sente bem porque você é amado, como o Kleber falou.
Você é amado por muitas pessoas. Você entendeu? A gente vai receber crítica? Vai também. Isso é do dia a dia, né? Então, assim, o importante é, a gente vai começar a fazer um trabalho, vamos fazer. Então, a gente pôr ali o que a Amanda falou, a proatividade. Vamos assim, se a gente vai fazer um trabalho, se dispõe a fazer esse trabalho, se dispõe a fazer essa prova, tá? E sempre busque o conhecimento. Na Unifatest nós temos também muitos projetos de pesquisa, né? Que estão entrando em ação, né? Nos núcleos agora vão entrar. Então, assim, gente, é uma oportunidade muito grande. Todo projeto de pesquisa, são 5 encontros, 2 encontros, 1 encontro, né? Mas é de alguma... vai ser de alguma valia para você. Então, por exemplo, hoje esse podcast aqui, é uma docência. A gente está falando, a gente está brincando, a gente está falando para vocês sobre como é dar essa aula. E às vezes alguém fala, nossa, é verdade. Então, assim, é gostoso, é maravilhoso dar aula. Eu realmente, espero, né, que ninguém me demita, né, para que eu possa me aposentar ainda como professor, tá? Mas, assim, eu sou muito feliz como professor, amo de paixão os meus alunos. E olha, gente, bora pra frente. E você, Kleber? A minha mensagem já é o seguinte, vocês perceberam que ele tá esclerosado, né? Vocês perceberam? Ele ainda pensa que vai aposentar. Professor aposentar, né? A gente sonha em aposentar. Mas você vê que ele já está começando. O Vitor com 18 anos aí, já está começando a ficar lelé. Não, brincadeira à parte pra gente. Eu amo essas pessoas que trabalham comigo, eu amo a profissão que eu escolhi. Mas eu quero deixar uma mensagem para você que está do outro lado aí, do fundo do coração. A docência não é algo fácil. Você vai conviver com vários desafios. Talvez você quer inovar nas suas aulas, você quer aplicar uma metodologia e talvez você não vai ter o material. Tem até um comediante, Diogo Almeida, um comediante que eu adoro o Diogo Almeida. Excelente, cara. ele. É muito massa o Diogo muito Almeida. Legal. O Diogo Almeida legal. brinca muito, que fala, meu Deus, olha a professora passando na rua, pegando papelão, pegando tampinha, pegando não sei o que, EVA e tal. E é verdade. Celtinha. Mas, cara, o Diogo Almeida, ele faz o stand-up dele e ele mostra realmente o que é a vida do professor, o que é a docência. E é muito louco você saber que você corre atrás, que você pega esses materiais, talvez você vai chegar na sua escola, não vai ter. Tem uma parte na comédia dele que ele fala do palito de sorvete, a briga pelo palito de sorvete. Cara, é bem isso. Isso é verdade. Você vai lutar, você vai correr atrás, mas é gratificante. É gratificante, por exemplo, quando você, se for de educação infantil, estiver no supermercado e vir uma criancinha e querer dar um abraço em você. E a minha filha não é aqueles capetinhos do Diogo Almeida, não, né? Não é, não. Só queria dar um abraço na professora, ex-professora da época do CEMEI, tia Janete. Parabéns, tia Janete. Não é que eu tenho ciúme de você, não, tá? Mas é que ela obedecia mais você do que eu em relação a ensinar a educação e tal. Né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Né? E é isso. Não desista, acredita em tudo que você faça, corra atrás dos seus sonhos. É gratificante ser professor. E é aquilo que eu falei atrás, se você conseguir mudar a vida de uma pessoa que está aí na sua cidade, na cidade vizinha, sei lá, da sua própria família, talvez você é a primeira pessoa da sua família que vai se formar. Talvez com a educação à distância está realizando esse sonho. Eu tenho alunos que eu converso, eu tenho uma aluna que ia desistir do ensino por causa da data do boleto. Que ela cortava cana e conforme caiu o pagamento, ela não conseguia pagar o boleto. Foi uma luta poder entrar com o financeiro, conseguir resolver. E aí tiramos não dava para mudar a data, mas tiramos um boleto dela, jogamos lá para o final. Então consta que ela está pagando sempre um adiantado. E aí ela chorando, conversando com ela, mandando áudio. Aquele dia eu chorei muito aqui do outro lado do computador, saber que a gente cuidou de um sonho. Então você vai cuidar de sonhos. Desafios da docência? Vai encontrar, né, Vitor? Com certeza, vai encontrar, mas vai conseguir. É assim, gente, tudo na nossa vida não é nada fácil. A gente fala assim na docência, mas na realidade na nossa vida a gente tem desafios e a gente passa por tudo, não é, gente? Então... E você vai querer ser aquele professor que quando o médico vir cuidar de você, vai falar, oi, é o Vitor, tudo bem, Vitor? Ou será que você vai ser um professor que quando o médico olhar, falar, é o Vitor! Que bom! Que bom que ele tá aqui! Graças a Deus que a minha médica, ela me amava. Então, assim, né? Então é assim mesmo. Que professor você quer ser? Que professor? Na verdade, isso é muito legal. Eu acho que é até um novo podcast. Eu sempre falo assim, né? É um novo podcast agora com essa dúvida aí. Que professor você quer ser? Como é que você quer ser? Eu sempre falo... Legal! Eu sempre falo assim, toda vez que o Kleber inventa um podcast, né? Aí eu falo assim pra ele, manda no e-mail, né, Kleber? Então, assim, eu acho que vale para todos os núcleos.
Eu também vou aproveitar, lógico, esse podcast eu vou passar para o meu núcleo também, né? E eu acho que é interessante a gente pegar também e chamar o aluno, né? Porque às vezes a gente faz um podcast e ele fala, nossa, eu tenho uma ideia que eu queria ouvir, né? Eu queria falar sobre isso, fala sobre esse tema. Então, né? Entrar em contato com a Mandinha, com a Mayara, com o Kleber também, e por e-mail, por mensagem, vamos fazer um podcast tal. O que você quer ver nesse podcast, né? Que daí e outra coisa, a gente tira as dúvidas. Outra coisa que a gente pode falar que agora que é um desafio para você que está do outro lado. Entre em contato com a Mayara, entre em contato com a Amanda. Eu sei que eles já estão coordenando um grupo de estudos. Então, esses que vocês estão vendo aí pelo Meet, estudando e tal, que é parte dos projetos, talvez esse não vale, porque vai ser repetido. Mas o aluno que está assistindo o podcast agora, manda uma mensagem para a Mayara, manda para a Amanda, manda para os tutores do seu núcleo, fala que você quer participar de um podcast. Você vai estar aqui nessa TV conversando com a gente, né? Enquanto a gente vai falando, você vai falando direto da sua casa, a gente manda o link e você vai fazer parte, porque você faz parte da educação e é um futuro docente. Com certeza. É isso? Muito bem. Gente, eu acho que vamos nos despedir agora, né? Eu acho que a gente já despediu já, mas a gente continua. Professor é assim, gosta de falar, viu, gente? Então, gente, um grande beijo pra vocês. Beijo, sucesso na carreira de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Precisando Sucesso. de nós, estamos aqui.